Bom, pessoal, hoje eu quero tratar do assunto, tá? Referente à estátua do rei Nabucodonosor, né, da Babilônia. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, tá? Mas eu vou trazer um resumo para vocês, tá? Isso aqui é um acontecimento bíblico, tá? É uma história do livro de Daniel, tá? Daniel é um livro profético da Bíblia, tá? Que inclusive ele corrobora, né, com o Apocalipse, né? Então, o que aconteceu, né? Quais que são os elementos no entorno dessa história? Ah, por volta do reinado do rei Nabucodonosor, tá? Na Babilônia, então, portanto, muitos séculos antes de Cristo, tá? Eu não vou me lembrar direito a época exata, tá? Depois posso até colocar a descrição aqui para vocês no vídeo, mas assim, naquela época o que estava acontecendo? A gente tinha esse rei, né, o rei Nabucodonosor, e ele era em volta dos magos, dos sábios lá, né, do reinado, né? E esse rei, conforme diz as escrituras, ele teve um sonho, né? Um sonho que o perturbou de tal maneira. Na verdade, quando ele acordou, ele ficou perplexo, né? E esse sonho, na verdade, pelo que a escritura relata, foi praticamente uma visão que ele teve, né? E isso foi o que deixou ele perplexo, né? Foi uma visão, só que ele não conseguia se lembrar exatamente do que ele tinha sonhado, da visão que ele tinha tido, né? E foi quando ele, meio que abusando da sua autoridade, né? Ele convocou ali os grandes sábios, os grandes magos ali do pedaço, né? E meio que encurralou os caras ali, intimando eles a decretar, a adivinhar, né? Qual que era o sonho que esse rei tinha tido, qual que era a visão que ele teve, né? E qual que era a sua respectiva interpretação dessa visão, tá? Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Só que nisso, os magos, os sábios lá do reinado, eles não conseguiram nem saber qual que era essa visão que o rei Nabucodonosor teve, né? Muito menos a interpretação, já que eles não conseguiram. E a ponto de eles chegarem e falarem para o rei, né? Que isso que ele estava pedindo jamais nenhum outro rei pediu, que era como se dissesse, né? Pô, cara, o que você está me pedindo é fora da realidade, não tem como. E aí o cara começou a ficar enfesado, né? O rei, né? O Nabucodonosor, e falou que se eles não decretassem, não fizessem conforme a vontade dele, no dia seguinte o pessoal ia a sete palmas abaixo da terra, né? O rei ia decretar a sentença de morte para eles. E foi quando entrou o desespero lá na turma, e mediante nisso aí que entra Daniel, o profeta bíblico, né? Os guardas lá do rei foram lá, chegou na hora de capturar o pessoal, né? Na hora de levar para o rei para sentenciar eles, surgiu aí o Daniel que já era cativo deles, né? O povo hebreu era cativo do pessoal da Babilônia naquele tempo, né? Conforme as escrituras diz. Então o que aconteceu? Daniel teve uma, ele teve uma, ele chegou, ele foi sábio, né? Ele pegou e falou pro rei Nabucodonosor o seguinte: olha, rei, eu vou orar pro meu Deus, né? Pediu um tempo, falou que ia orar pro Deus dele, o Deus Yahvé, né? O Deus Jeová, é o Deus hebraico, o Deus cristão, e que no dia seguinte ele ia trazer, conforme o rei pediu, né? A revelação do sonho que ele tinha tido e a sua fiel interpretação, tá? Então se sucedeu que o Daniel se reuniu com 3 dos seus amigos, conforme as escrituras relatam, e ele pediu em oração ao Deus, né, o Deus cristão, o Deus que a gente segue hoje na cultura ocidental, né? E o Deus cristão, o Deus Yahvé, né, naquele tempo, ele deu em sonho para Daniel, naquela mesma noite, né, qual era a visão que o rei Nabucodonosor tinha tido e qual era a interpretação, né, para essa visão, para esse sonho. E o que foi de fato? Vamos lá, vamos chegar lá. A visão que o rei Nabucodonosor tinha tido era uma estátua, tá? Uma estátua em pé sobre o mundo, tá? E era uma estátua bem assim enigmática. Era uma estátua onde a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre dela assim era de bronze,
as pernas de ferro e os dedos de barro misturado com ferro. E ninguém entendeu bolhufas, né? Vamos dizer assim, ninguém, eu digo o rei, né, no caso. Tanto é que ele nem lembrava qual que era a visão que ele tinha tido. E o Daniel, ao ter essa revelação divina, a Deus ter revelado isso a Daniel, ele revelou também qual era a interpretação, né, em sonhos para Daniel, dessa visão. E a Bíblia relata isso. Ela relata que, na verdade, a cabeça representava o império atual daqueles tempos, que era o Império Babilônico, representava o próprio rei Nabucodonosor. Em sequência, esse reinado seria sucedido pelo Império Medo-Persa, né, representado pelo peito de prata. Posteriormente, viria o Império da Grécia, né, através de Alexandre o Grande, embora a Bíblia não cite Alexandre o Grande, mas deixa claro que seria a Grécia, o ventre de bronze. E aí, as pernas da estátua, a Bíblia não fala, não dá nome ao império, mas fala que seria um império terrível, né? Que esmagaria todos eles, que quebrantaria todos eles. E a gente sabe por estudos que esse império que sucedeu à Grécia foi Roma, né? Roma foi o império mais sanguinário da antiguidade, tá? Então ela que correspondia às pernas da estátua, né? Um império terrível. E aí, por fim, os 10 dedos da estátua, né? Que teriam parte de barro e parte de ferro, ou seja, ainda teriam resquício, né, da política de Roma, vamos dizer assim, né, misturado com a democracia, que representaria o barro, misturado meio que com o poder religioso, que seria a parte que diz que por um lado o reino seria fraco, por outro forte, né. Então, é mais ou menos isso. Só para vocês entenderem, os 10 dedos da estátua seria basicamente os blocos econômicos de hoje. Seria o globalismo, seria a questão da nova ordem mundial, tá? Então, voltando nos relatos bíblicos, conforme essa revelação que Deus deu para Daniel e essa interpretação, ele foi lá e passou para o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor viu que tinha procedência toda essa informação, né? Se lembrou da visão dele, realmente era aquilo que Daniel, o profeta, mostrou para ele através da revelação que ele teve, e mostrou a interpretação, a sua fiel interpretação. E o rei ficou perplexo com isso, tá? Então, eu estou contando essa história para vocês refletirem, tá? Hoje você tem a sua liberdade religiosa, você pode ser cristão, você pode ser, sei lá, espírita, você pode ser testemunha de Jeová, você pode ser o que você for, você pode ser ateu. Hoje a gente tem essa liberdade. Muitos países não têm, né? Tem países que eles são totalmente intolerantes quanto a qualquer tipo de liberdade religiosa, o contraditório, vamos dizer assim, né? Você não, por exemplo, os países muçulmanos, onde a fé muçulmana, o Islã é professado, você não vai encontrar essa tolerância, tá? Um exemplo, tá? Então, assim, o que eu estou querendo que vocês reflitam, principalmente os ateus, e isso não tomem como um desafio, não é isso, tá? Eu queria que vocês pensassem nisso que eu estou falando, porque por qualquer pesquisa mais profunda que vocês fizerem, ou básica que seja, vocês vão conseguir rastrear a época em que foi escrito o livro profético de Daniel, tá? E você vai chegar à conclusão que sim, que ele foi escrito antes desses impérios que ele teve, por revelação, por intermédio de Deus, né, que sucederiam à Babilônia, né? Então aí que fica a minha pergunta para vocês: como é que vocês explicam, né, o profeta Daniel saber dessas coisas, se não fosse por algo sobrenatural, se não fosse por uma revelação de fato divina, né? Como ele saberia que após a Babilônia viria os Medo-Persas? Como ele saberia que a Grécia seria depois, né, a protagonista naquele tempo, né, desse cenário? Como ele saberia que depois da Grécia, né, viria um império terrível que a gente sabe que foi Roma, né? Como ele saberia dessas coisas? Então fica aí a indagação para vocês me responderem. Comenta aí, tá? Comentem aqui a opinião de vocês, desde que não haja desrespeito, ela será muito bem-vinda, tá? E para concluir o raciocínio, eu gostaria de dizer para vocês que quando caiu o Império Romano, né, a Europa ficou dividida em 10 blocos. Por exemplo, os visigotos que viraram a Espanha, né, os germânicos que viraram a Alemanha, né, e tantos outros, os francos que viraram a França, enfim, 10 grandes potências, né? A partir daí, a gente começou a ter a União Europeia, vamos falar assim, já para os dias
contemporâneo de cá, né? E hoje a gente tem o Clube de Roma, diversas sociedades, né? Que você vê que tudo está encaminhando para dizer que esses 10 blocos, esses 10, aliás, dedos da estátua, correspondem aos blocos econômicos de hoje, de domínio do mundo, né? E é justamente aí que a profecia, é a parte cabal, a parte final que eu não falei para vocês, essa profecia que o rei Daniel postulou, né? Ela culmina dizendo que uma pedra não esculpida por mãos de homens bateria no pé da estátua e acabaria com todos esses impérios e estabeleceria o seu reinado para todos sempre. A gente sabe que a pedra, em linguagem bíblica, representa Cristo, representa Jesus. Então a profecia diz que no final dos tempos Jesus viria, né, confrontaria a base da estátua, destruiria todos eles e aí teria um reinado de paz eterno, né, para todos sempre, aí, vamos dizer assim. Então, assim, na verdade, o que eu estou querendo dizer? Jesus vem nesse contexto onde a nova ordem mundial vai estar implantada, tá? E é aí que as coisas vão ter o seu desfecho, tá? Então, essa é a mensagem dessa profecia, essa é a interpretação mais pertinente que se tem aí, e ela tem boas doses de coerência, tá? É muito plausível, tudo encaminha para esse raciocínio, tá bom? E quem tem um certo conhecimento no assunto aí, se quiser contribuir, agregar com comentários, sejam muito bem-vindos, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Curtam o vídeo se vocês gostaram, né? Dê o like, se inscrevam no canal e em breve estaremos de volta. Um abraço.